10 de dezembro, dia de São Melquíades. Nascido no século III, pertenceu ao clero de Roma e com a morte do Papa Eusébio, entre 310 e 311, São Melquíades assumiu a sucessão da cátedra de São Pedro. Neste tempo, quem imperava era Máximo, e os cristãos eram, de maneira geral, perseguidos, até que houve a vitória de Constantino Magno e surgiram vários editos, até o famoso Edito de Milão, em 313, quando, então, os cristãos tiveram liberdade religiosa, assim como todos os membros de outras religiões. Nesse tempo, São Melquíades foi instrumento de unidade, a construção de várias igrejas, enfim, um tempo em que externamente os cristãos já não eram mais incomodados, perseguidos, mas no interno apareceu o cisma de Donato da África, no mesmo lugar de onde nasceu São Melquíades, África. E o donatismo, os donatistas começaram a semear a confusão na Igreja de Cristo contra a hierarquia. É claro que por graça do santo batismo está aí nossa igualdade como cristãos, a nossa dignidade, seja para o Papa, para os bispos, para os padres, para os diáconos, para os fiéis leigos, somos iguais na dignidade, repito, por graça do santo batismo. Mas isto não quer dizer deitar fora, dizer que não é preciso a hierarquia, que foi nosso Senhor Jesus Cristo quem escolheu os 12 no meio dos discípulos. Logo, a hierarquia é sagrada, tem origem divina, mas também é uma realidade humana, não é mesmo? Os referenciais de autoridade. E Donato, da África, ia espalhando a confusão. E por parte de Melquíades, a resposta foi de paz, de diálogo, de uma estratégia para a comunhão, inspirada, de uma política que buscava o interesse do bem comum, da igreja, dos cristãos. Por isso nós não podemos alimentar em nós uma visão negativista quanto à palavra política, que por trás está a palavra interesse. Se o nosso interesse for fazer a vontade de Deus, que a política e que tudo mais sirva para isto. E os papas, como São Melquíades, foi santo, porque buscou o interesse de Deus para a salvação das almas e para que a igreja fosse crescendo na fidelidade ao seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. São Melquíades marcou a história da igreja. Ele que foi esse instrumento de um governo inspirado pelo Espírito Santo durante apenas 4 anos. Foi enterrado na Via Ápia, no cemitério de São Calixto, e sem dúvida intercede para que nós também possamos ser reconhecidos como ele foi por Santo Agostinho, como um verdadeiro filho da paz, um verdadeiro pai para os cristãos. Precisamos ser verdadeiros cristãos. Nossa dignidade é igual, se baseia no santo batismo. Honremos buscando a santidade a cada dia. São Melquíades, rogai por nós.